Tá conseguindo me Olá, ouvir tudo? bem? Tô te ouvindo bem. Tudo bem. Então, hoje a gente vai conversar sobre nutrição e suplementação no diabetes, né? Não sei se foi o meu ou foi o teu que apitou. Deixa eu dar uma arrumadinha. Eu acho que foi o teu. Ah, então, a gente vai conversar sobre isso e a ideia surgiu porque eu acredito muito que falta conhecimento por parte dos diabéticos sobre a doença, né? No meu trabalho de conclusão da pós, eu fiz um estudo sobre isso, então comparando o conhecimento das pessoas que tinham diabetes sobre a própria doença, né? Então eles têm muitas dúvidas. Eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso. Eu queria que tu te apresentasse, Bruna, para o pessoal te conhecer um pouco. Deve ter alguns espectadores que já te seguem, e é bom para que o pessoal que me segue te conheça também. Então tá, boa noite, é um prazer. Eu sou a Bruna, eu sou nutricionista, eu tenho uma pós-graduação, a minha primeira pós-graduação é em especialização em diabetes, obesidade e cardiologia, né, pelo Instituto de Cardiologia. E eu também tenho uma especialização em psicologia comportamental da nutrição. Então, Uhum. tenho muitos pacientes diabéticos, né, Gra? Compartilho contigo esse teu entendimento de que o paciente diabético ele não entende ou entende muito pouco sobre a doença e talvez seja um erro de muitos profissionais da saúde, né, que acabam não orientando adequadamente, né? Uhum. E hoje eu estava vendo até um dado da Federação Internacional de Diabetes, que hoje a gente tem 150 milhões de diabéticos no mundo, e que a tendência é que esse número dobre até 2025. Então, não só para que as pessoas que já têm o diagnóstico de diabetes, mas também para aquelas pessoas que têm um familiar ou que tenham dúvidas, é interessante que se informem, né? Para ter um cuidado melhor com a sua saúde. Então, eu queria começar conversando contigo sobre a diabetes descompensada, né? E quais são as consequências dela, o que é, dar uma introdução, né, de o que é a diabetes e quais os riscos que ela traz para os pacientes. Então, o diabetes, ele é uma doença crônica, né? Ou seja, uma vez diagnosticado, ele não tem cura, ele tem um tratamento, né? A gente, quando fala em diabetes, em geral, a gente fala do diabético tipo 1 e tipo 2. A gente também tem o diabetes gestacional, mas o diabetes gestacional, né? Deu uma travada. Deu uma trava? Tá me vendo? Tudo bem? Sim, sim, tá tudo bem. Então, então tá. O diabetes, então, assim, o porquê que ele acontece, né, ainda não se sabe, né? Os maiores estudos, eles entendem que seria uma doença autoimune, né? O teu metabolismo, ele começa a lutar contra ele mesmo, a matar células beta, que são as células do pâncreas que produzem a insulina, que é o hormônio que leva a glicose para dentro dos órgãos, né? Então, em geral, o diabético tipo 2, ele descobre esse diabetes já numa idade um pouco mais avançada, né? Não é na infância. Tanto que já era chamada como a diabetes do idoso. Esse diabético Uhum, tipo 2, geralmente, ele tem um pouco de insulina. O que ele não tem, então, ele precisa ingerir em hipoglicemia antioral, né? Claro que depois, se a doença vai se agravando, acaba evoluindo para o uso da insulina injetável, tá? Mas não é de praxe. E o diabético tipo 1, né, geralmente acontece na infância. Então, a criança ela já não produz a insulina, né? Ela não tem, e ela já tem que desde cedo injetar esse hormônio. O problema do diabetes em si, se a pessoa é diabética e ela tem um diabetes assim controlado, né? Isso em si não é um problema, vive muito bem, obrigado. O problema do diabetes em geral ele se dá realmente nessa descompensação. Eu costumo dizer para os meus pacientes que antes tu manter uma glicose um pouquinho alterada, mas constante, do que manter ela sempre, né, alta, baixa, alta e baixa. uhum, O diabético, muitas vezes, ele acredita que o grande problema do diabetes é a hiperglicemia, né, a glicose muito alta. E, na verdade, o diabético ele convive também, né, com a glicose baixa. E essa glicose baixa, a curto prazo, ela é muito mais perigosa,
porque é o que leva o diabético, por exemplo, a um coma, né? A hiperglicemia, ela vai trazer doenças mais tarde. Então, as consequências em geral do diabetes, ele mexe em todo o metabolismo. Então, a pessoa que é diabética, ela tem glicose sobrando no sangue. Aquela glicose, ela não consegue entrar para dentro dos órgãos para ser usada como fonte de energia. Então, o que o corpo entende? Que essa pessoa não está comendo, né? Porque a principal fonte de energia não está chegando. Uma vez o corpo entendendo isso, ele manda um aviso para o fígado elevar a produção de gordura. Só que a pessoa já está comendo gordura. Então, fica uma gordura excedente. Resultado, né? O diabético descompensado, ele tende a ter problema de colesterol e com isso também, né? Um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, né? Por exemplo. A glicose, ela também é uma molécula, assim, muito pesada, né? Para o nosso rim ficar filtrando constantemente. Então, ele vai fazendo esse trabalho, mas chega uma hora que ele pode vir a falhar, né? Então, o diabético descompensado, ele também tem um maior risco de desenvolver uma falência renal, por exemplo, né? E problemas de visão também, né? Em função de formar ali alguns coágulozinhos de gordura também nas veias dos olhos, né? É um outro problema que o diabético ele pode desenvolver. E é Sintomas, né, interessante. geralmente. Desculpa, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Eu Não, ia eu dizer ia, assim, eu ia Tá dizer dando um que é delay. interessante isso que tu falou, da questão das pessoas acharem que a glicemia alta é o perigo. E não, na verdade, a glicemia muito baixa, a hipoglicemia, que é o risco para o diabético. E as pessoas relacionam a diabetes com a hiper, né? É automático que o paciente... Pode falar. A hiperglicemia ela traz realmente consequências a longo prazo, né? Então, que é esse maior risco de doença cardiovascular, né? Doença renal e enfim. Mas a hipoglicemia é o que faz muito diabético, né? Passar mal, cair, machucar a cabeça. Então, assim, tem outros acidentes em função dessa baixa de glicose. E o que acontece, né? Às vezes não são muito bem orientados, né, pelos seus médicos e nutricionistas. Porque se o paciente ele toma, né, o remédio para a glicose elevada pela manhã, obrigatoriamente ele tem que comer, né? Porque se ele não comer, ele já tomou insulina, que vai levar toda a glicose que está no sangue para dentro dos órgãos, né? Ele vai ficar com baixa glicose. Ele precisa comer algo. A mesma coisa fazer atividade física. É bom para quem é diabético? É excelente. Mas quando tu sai a caminhar, né, e tu vai promover essa glicose entrando para dentro dos teus órgãos, dos músculos, tu precisa comer alguma coisa. Então, o diabético, ele tem sim que carregar junto consigo sempre, assim, um melzinho, alguma coisa, para caso comece a sentir uma tontura, poder equilibrar, né? Uhum. E o que é o risco, o que gera o risco de desenvolver o diabetes? Então, assim, a gente tem cada vez mais vem crescendo, né, os relatos, né, de categorias novas para o risco de diabetes, mas em geral, assim, gordura abdominal, tá, adiposidade abdominal, ela acaba promovendo uma resistência à insulina, tá, que é esse hormônio que leva a glicose para dentro, ele não consegue funcionar direito. E eu costumo falar para os meus pacientes que tem que ter muita atenção, porque não é só o paciente gordo, tá? Tem muito magro com excesso de gordura visceral que tem tanto quanto, né, uma outra pessoa que né, tem um peso muito maior, um risco para desenvolver o diabetes. E é uma tendência, né, do idoso desenvolver a gordura abdominal. A sarcopenia tem muito isso, né? O paciente sarcopênico, ele tem as extremidades magras e a gordura abdominal bem acentuada. Então, Sim. acaba sendo um grande risco. A gente já sabe que tem risco até de criança. Eu mesma, um estudo que eu fiz nessa minha pós-graduação foi justamente para avaliar o risco de desenvolver diabetes em crianças e adolescentes da região metropolitana, né, aqui de Porto Alegre e arredores, né, e isso se comprovou, né, realmente, então esse risco ele já é maior até com adolescentes com essa adiposidade, mulheres na menopausa que começam a, né, ter mais gordura abdominal também.
filhos, netos, irmãos de diabéticos tipo 2, tá? Isso é bem importante destacar, porque já se sabe que o diabetes que tem o maior risco genético é o tipo 2 e não o tipo 1, ou seja, é aquele filho, neto, irmão de diabético que geralmente não se injeta na insulina e que descobriu o diabetes já depois de uma certa idade. Mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos, que a gente chama de bebês GIG, né? Elas têm maior risco de desenvolver diabetes. Mulheres, aquelas que o tipo de pessoa assim que realmente extrapola no doce, né? Mas a minha glicose tá boa, mas aí tu tá elevando muito a tua insulina o tempo inteiro, né? Para levar aquela glicose para ela ser absorvida. Então, a longo E acaba prazo, né? fazendo, Os loucos por e acaba fazendo o pâncreas trabalhar em excesso, né? E uma hora ele exatamente, né? cansa. Exatamente. Então, mulheres que têm síndrome do ovário policístico também demonstraram, né, ter um maior risco de desenvolver diabetes. E mulheres que tiveram diabetes gestacional, porque a diabetes gestacional, ela acontece num período de tempo, né? Mas mesmo que depois ela passe, tu tens um maior risco de desenvolver diabetes depois dos 40. Então, esses são os riscos, assim, que a gente sabe que tem hoje, né, para desenvolver o diabetes. Tá. E os exames laboratoriais, o uso da insulina, o que tu indica O assim como padrão exame padrão? o padrão, assim, o pessoal faz a glicose, né? A glicose, ela altera e as pessoas, elas já se categorizam, né, como diabéticas. E, na verdade, a glicose, ela pode alterar por N motivos, né? Um estresse, até uma queimadura, ela vai elevar muito a tua glicose, né? Então, a glicose em si, isoladamente, ela não é um padrão, tá? Eu costumo sugerir a hemoglobina glicada, ela é o padrão ouro para o diagnóstico do diabetes. E para o diabético, ela é excelente para avaliar como está a diabetes daquela pessoa, né? Então, assim, tem muito paciente diabético que vai lá, quando tem que fazer o exame da glicose, para de comer. Aí fica uma semana assim, Uhum. né, bem direitinho, aí faz o exame, a glicose deu baixa, viu? Olha só, aí tu pede uma hemoglobina glicada, que dá uma média da glicose dos últimos 3 a 4 meses, e tá altíssima, tá? Então, ela é boa para avaliar o andamento desse diabético. E eu costumo pedir muito a insulina. Eu gosto muito do exame insulina, porque eu consigo, para mim ele é um exame de prevenção. Eu acho que a gente tem que olhar os exames não só para diagnóstico de doença. A gente precisa começar a olhar os exames, né, para prevenção, afinal essa é a nossa formação, né? A gente promove Sim. saúde. Então a insulina, mesmo que na referência laboratorial ela vá até 23, os estudos já mostram que quando ela está acima de 15, a pessoa já está tendo uma resistência àquela insulina, ou está comendo muito doce, ou seja, assim, o corpo, o pâncreas, está trabalhando muito, elevando muito a insulina para conseguir manter aquela glicose baixa. Então, às vezes, eu pego o Uhum. paciente com uma glicose de 80, né, 78, maravilhosa, e uma insulina de 21, né? Então, quer dizer assim, aquele paciente, ele está bem? Não, ele tem um risco muito maior de desenvolver o diabetes, né? Do que um Claro. paciente que daqui a pouco tem uma glicose estável de 85, mas tem ali uma insulina de 10, Uhum. né? E a dieta? Tu que atende pacientes diabéticos, né? Tu já tá bem acostumada com isso. É bom a gente ressaltar também que a gente não vai passar uma dieta aqui, mas que o Sim, importante é que as pessoas que tenham diabetes procurem um nutricionista e marquem uma consulta e tenham um acompanhamento constante, porque a diabetes a gente controla com mudança de comportamento nutricional, né? exatamente. O diabetes, ele é importante que a pessoa, assim, ela entenda, né, que ela pode viver muito bem, tá? Com uma dieta, com um estilo de vida adequado que tu, eu e todo mundo deveria ter, tá? Então, assim, ele tem uma doença crônica, mas é uma doença tratável
e ele pode viver muito bem. É importante que ele não se sinta aprisionado, né? Porque o paciente aí diabético, ele tem eu vou entrar um pouquinho só na psicologia ali da nutrição, que também é uma área minha, mas ele tem, assim, um pouquinho de resistência a entender a doença ou às vezes a se aceitar naquela doença. Então ele é um paciente que muitas vezes ele acaba comendo escondido, por exemplo, né? Uhum. Então hoje em dia a gente tem dentro da industrialização de alimentos, né, uma gama maravilhosa de produtos que a gente pode usar. Então assim, açúcar, né? Óbvio, quando a gente fala em diabetes, a gente vai falar em açúcar, mas é importantíssimo destacar que não é só o açúcar do doce, tá? Porque eu não como açúcar. Mas a gente precisa entender que massa, biscoito, arroz, né? Batata, bolo, coisas salgadas, né? Me ajuda aí, Gra, coisas assim, carboidratos, né? De forma geral. O meu Eles, pai é né? um que é diabético e ele acha que comer salada de maionese, por exemplo, não tem carboidrato, porque não tem açúcar, é É, salgado, mas, né, a gente sim. sabe que o carboidrato da batata vai se É, transformar em glicose, né? o carboidrato, quando ele quebrado, a gente imagina que ele é um trem, né? Então ele é muito grande. Para que o nosso corpo possa absorver, ele precisa ser quebrado em moléculas menores, que são a glicose, né? Então, o carboidrato ele vai virar açúcar. E quando fala, a gente fala assim, de açúcar, né? É o carboidrato, mas a gente precisa falar também da fruta, né? Excesso de frutose é o açúcar da fruta. Então, eu não como doce, né? Mas aí senta e come um pratão, né? Agora tá no inverno, né? Bergamota embaixo da árvore, come umas 10, né? Eu costumo Uhum. dizer. Ou come 3 bananas por dia. Então, na verdade, quando a gente fala de diabético, a gente fala de alimentação saudável e equilíbrio. A gente não pode ter excessos, tá? Então, eu É, costumo assim, eu já oriento em geral para os meus pacientes que eles habitualmente reduzam o açúcar, tentem, né, ter um consumo mais equilibrado de açúcar. E esses pacientes diabéticos, né, eles também não devem usar adoçante artificial. Gra, uhum. não sei se tu ia me falar alguma coisa antes de eu falar isso. Eu ia, porque eu tenho um exemplo de uma pessoa da minha família que tem diabetes, de que ela fala assim, porque se tem aquela ideia, né, de que fruta tem fibra, então não vai alterar a glicemia, né? Para as pessoas leigas parece isso. Então ela me relatou um dia que ela disse: "Não, quando eu tô com muita vontade de doce, eu como um prato de frutas". Só É, que daí ela acaba descontrolando porque a frutose também, né, acaba alterando a glicemia. é um não entendimento mesmo, né? Porque muitos diabéticos não entendem o que alterou a glicose deles se eles estão se cuidando, né? E aí depois vão lá e descobrem, tirou o refrigerante, mas toma um copão de suco de laranja, né? É várias Uhum. laranjas para fazer o suco, então a glicose ela vai aumentar. Assim, né, Gra? Então, reduzir o açúcar é clássico, né? Substituir esse açúcar, né, por adoçantes naturais, porque os estudos estão mostrando que aqueles adoçantes artificiais, eles aumentam o risco para desenvolver diabetes, né, e pioram o diabetes em quem já é diabético, tá? Isso porque o Uhum. nosso corpo ele tem receptores para o sabor doce e ele não entende algo artificial que entra nele, né, e que tem esse sabor. Aí o que ele faz, né? Ele aumenta a produção de insulina. E aí a gente entra naquele ciclo metabólico. Então, esses tipos de adoçante, assim, bem mais comuns, usados até então para o diabetes, eu tenho recomendado já que não usem. Então, vai usar o quê? Açúcar de coco tem um índice glicêmico mais baixo, xilitol, eritritol são adoçantes naturais, né? E vai Tem um reduzir o custo um consumo de pouco mais açúcar. alto, né? Mas acaba compensando. E não é para comer muito açúcar, né? Então, assim, é um Exato. custo mais alto, mas assim, o quanto que tu vai adicionar, né? Não é para te ficar Uhum. usando tudo, né? Mas é para te fazer uma substituição assim mais coerente, tá? As pessoas estão fazendo pergunta, eu vou dando uma olhadinha ali nas perguntas. Então, É, uma outra.
Tem uma pergunta aqui, uma pessoa que tem glicose acima de 110, mas fez curva glicêmica, não deu nada, e a hemoglobina glicada normal. O que que tu recomenda? Na verdade, nesse caso, eu recomendaria que a pessoa ela continuasse fazendo o que faz, né? Porque pode ser que a glicose dela seja geneticamente propensa a ser um pouco mais elevada, né? Aí teria que ver o histórico todo. E eu solicitaria exame de triglicerídeos e colesterol, tá? Porque Uhum. às vezes o que eleva uma glicose é o alto consumo de carboidrato em quantidade, né, e qualidade. E aí isso vai se demonstrar num triglicerídeos mais elevado. Se o triglicerídeos não tiver elevado, né, e o colesterol tiver ok, então vamos acompanhando, né, e imaginando que essa glicose daqui a pouco pode ser até uma pequena resistência à insulina também. Uhum. Pode E ser, né? continuando sobre a dieta, mel, açúcar mascavo, o pessoal tem muita dúvida. Quando eu fiz esse trabalho, vendo o conhecimento dos pacientes diabéticos, eu vi que eles tinham muita dúvida. Eles achavam assim que substituir o açúcar branco, que é refinado, pelo açúcar mascavo ou pelo mel, já já melhoraria a condição deles. E na verdade não, né? É que quando a gente fala assim, né, se mistura um pouco as coisas, porque quando a gente diz, olha, mel, açúcar mascavo, açúcar demerara é melhor do que açúcar. Sim, ele é mais natural do que o açúcar para uma pessoa, para qualquer pessoa. Quando a gente fala num diabético, a gente está falando numa pessoa que não deve consumir ou deve consumir bem menos açúcar, tá? Então, o ideal não é essa pessoa substituir, porque ela vai estar trocando 6 por meia dúzia. A gente está falando de glicose. A gente não está falando de fibras, de minerais, que é o caso do açúcar mascavo ter e o açúcar branco refinado não ter. A gente está falando de açúcar, né? Então, neste caso, tá, o ideal é que o diabético fique com açúcar de índice glicêmico baixo, por exemplo, o açúcar de coco, tá? É um bom exemplo. E esses adoçantes que eu falei para vocês, xilitol, eritritol, e reduz aquilo que consumir de carboidrato, troca por integrais, né? Mas Uhum. mel e açúcar mascavo, assim, tu tem uma, né? Tu quer melhorar a qualidade da tua alimentação e não tem diabetes, não tem doença, então tu vai trocar, mas tu tá trocando qualidade, né? Não tá trocando açúcar e Uhum. nem calorias, porque eles têm as mesmas calorias, tá? O açúcar mascavo, o açúcar branco tem as mesmas calorias do que um e o outro, tá? Uhum. E o que que tem de. Desculpa, pode encerrar, pode falar. Não, eu ia falar que outra coisa bem assim importante, né, para o paciente diabético é manter a estabilidade do índice glicêmico, né? O que é o índice glicêmico? É o quão rápido o açúcar sobe no sangue, né? Depois que tu comeu algum carboidrato, por exemplo. Então, quando a gente fala de diabético, a gente não fala só em cuidar, né, o que come, mas em manter aquele açúcar sempre em equilíbrio. Então, por exemplo, quando tu vai comer algo mais doce ou um carboidrato, por exemplo, né, que seja junto de uma gordura, né? Então, assim, no almoço ou no jantar, a pessoa já comeu uma carne, né? Já botou um azeite de oliva na salada. Então, aquele é o momento para a pessoa daqui a pouco comer um arroz branco, um chocolate meio amargo, por exemplo. E agora que eu tô falando para ti, assim, do chocolate meio amargo, me veio à mente a questão dos diets, que eu acho importante Uhum. colocar aqui, né? E quando a gente fala em diabético, a gente fala em ter que cuidar também de gordura, em função daquilo que eu falei antes, né? O diabético ele já produz mais gordura, né? O fígado dele já produz quando descompensado. É bem importante a gente saber que os chocolates diet, por exemplo, né? Eles reduzem o açúcar, eles substituem aquele açúcar, né? Por adoçante e para manter a palatabilidade, né? Eles aumentam, às vezes até 4 vezes a quantidade de gordura. Então é complicado, porque um diabético não tem que cuidar só do açúcar, ele também tem que cuidar do excesso de gordura, né? Então, às Uhum. vezes é melhor comer um chocolate amargo, né? Um bom chocolate e que não seja diet do que às vezes um similar diet que vai ter muito mais gordura, por exemplo. Tem Tá? uma Produtos pergunta diet, aqui, pode falar. Uhum. tem uma pergunta aqui da Mari. Quem tem diabetes tipo 1, insulina NPH 3 vezes por dia e uma log
4 vezes por dia, consegue controlar somente com dieta? Aí é um caso muito particular, né? A gente tem que avaliar todos os exames, né? E aí tem que ir fazendo testes, né? A gente não pode simplesmente tirar essa insulina. A gente Hum, tem que ir fazendo testes e avaliando com exames. Faz mais um teste, tira uma, avalia com o exame para ver. Mas, em geral, é um caminho a ser percorrido, né? É um caso uhum. muito particular, a gente tem que avaliar singularmente. Sim, e teria que avaliar a dieta que essa pessoa segue também, né, para poder fazer as alterações. Então não tem como, mas Sim, sim, sim. nutrição, né? A nutrição ajuda muito nisso, com certeza. Ah, não, de toda forma. Eu tenho um exemplo particular, né? Não é à toa que não é que eu goste, mas que eu escolhi o diabetes. A minha mãe, ela já era diabética. E depois de um tempo, meu pai veio a se tornar diabético. E ele, assim, mudou, né, completamente a partir do momento que ele diagnosticou a doença. Então, ele reduziu muito o consumo de carboidrato, pão branco, né? A gente é italiano da serra, né? Você come pão com sopa, pão no almoço, né? Pão para acompanhar qualquer coisa. Reduziu bastante, incluiu atividade física. Meu pai já tem 77 anos. E a glicose dele agora é uma glicose de não diabético. Né? E então, assim, a gente consegue sim melhorar muito, né, através da alimentação e da atividade física. Uhum, Mas existe um regramento, né? sim. E o que que tem de novidade, de atualização nessa área, assim? Porque tá sempre saindo coisa nova, né? Uma das coisas que eu considero assim a mais legal, a mais inovadora para o diabetes é um estudo que está sendo feito com a microbiota intestinal. Hoje em dia está se estudando muito, né, a modulação intestinal para o emagrecimento e para o tratamento de diversas doenças, tá? Um dos estudos mais recentes que a gente tem, ele avaliou pacientes diabéticos, avaliou a microbiota desses pacientes e encontrou alteração nessa microbiota. Então, uma das coisas, né, que já está se fazendo é a prescrição de probióticos e está se estudando, né, inclusive transplante fecal, tá, gente? Parece estranho, mas o estudo ele tem um fundamento. E aí depois, assim, existem estudos agora querendo fazer um transplante de células tronco, né? Zerando a imunidade dessa pessoa e aí transplantar essas células. Porque, como eu disse, né, um dos entendimentos dessa doença é que o sistema imune começa a atacar as células do pâncreas, né, que produzem a insulina. No entanto, que hoje a gente conversando, né, a gente estava conversando sobre a relação do vitiligo com o diabetes, né? Que o vitiligo, o Sim. que ele é? Ele também é uma doença autoimune, né? O corpo começa a atacar as células ali que produzem a melanina. E por algum motivo elas teriam atacado as células do pâncreas que produzem insulina. Então, esse também é um estudo, tá? Usar células tronco. E aí, nesse sentido, eles já estão trabalhando a possibilidade de cura, que hoje em dia a gente não tem cura, né? Às vezes a gente até Uhum. escuta, o meu pai, ele era diabético. Isso não existe. A pessoa ela é um diabético controlado, mas quem é diabético não deixa de ser. Pelo menos a gente ainda não tem isso, né? Infelizmente, espero que a gente venha a ter. E uma outra coisa nova é uma proteína chamada dipsina, que é uma proteína que ela é encontrada na gordura corporal e por algum motivo, né, quem tem mais gordura teria, né, mas gordura corporal, não visceral, tá? Uma gordura marrom, que é a gordura do bem, teria uma proteção maior do diabetes. Então é uma outra coisa que está se estudando. E medicamentos, né? A gente não pode, né, falar aqui sobre medicamentos, mas a gente sabe que já existem medicamentos de ponta, né, para o tratamento da doença. Mas eu ainda bato na tecla que a gente tem que trabalhar a prevenção, né? Se eu sei, né, que eu sou filha de diabético, ou se eu tive um bebê com mais de 4 quilos, se eu tenho ovários policísticos, né? Se eu tenho uma tendência a acumular gordura na barriga, né? Eu sei que eu tenho que ter um cuidado maior. Tá? Então, a gente vai começar então pelo aquele cuidado que tu e todo mundo tem que ter.
né? Tendo um controle, não excedendo as frutas, né? Eu acho importante bater nessa tecla da fruta, não é porque eu estou perseguindo, mas é porque é um dos erros que as pessoas cometem. As pessoas, elas não erram mais em saber que tem que controlar a quantidade de açúcar, né? Uhum. Elas erram em outras coisas, né? Ah, o fruto é saudável, então eu vou comer 5 bananas e não vou, né? Então, assim, é importante buscar Sim, daqui a pouco. A internet ela tem a disponibilidade, quem não, né, tem que buscar uma Nutri, mas quem não, ainda não tem essa disponibilidade, buscar na internet as listas, né, de índice glicêmico dos alimentos, né, buscar consumir aqueles alimentos com índice glicêmico menor. Então, por exemplo, assim, um exemplo bem simples, tá? Tudo aquilo que é mais raiz, tudo aquilo que é mais natural, geralmente tem um índice glicêmico menor, né? Por quê? Porque o teu corpo, ele tem que trabalhar mais para quebrar aquilo lá. Então, se eu for comer, por exemplo, uma cenoura crua, né? O índice glicêmico dela, o quão rápido o açúcar no sangue sobe, ele é menor do que ela cozida. Porque ela uhum, cozida, né, já torna o amido dela menos resistente, por assim dizer. Uma uhum, batata. Se eu for comer uma batata, né, cozida, simplesmente cortada e comer, ela é mais saudável, tem um índice glicêmico menor do que um purê de batata, que ao amassar eu já fiz o trabalho que a minha boca faria, né, de mastigar. Ele já vem pronto. Então, se a gente começar a fazer essas pequenas trocas, a gente também já vai estar mantendo uma estabilidade. Eu vou comer um alimento que tem muito açúcar, eu vou no lanche, por exemplo. A maçã eleva muito o açúcar no sangue. Eu vou comer junto uma porção de amendoim, uma fatiazinha de queijo, então uma proteína, um alimento proteico, ou uma oleaginosa, que tem uma gordura do bem. Então, são formas da gente sempre manter uma estabilidade. E isso que eu tô falando não é uma dica assim superficial, é fato, a gente consegue ver isso com exames. Quando a gente faz uhum. isso, a gente entra com essa parte da nutrição, né? Fazendo esse controle, a gente faz uma hemoglobina glicada depois de uns 4 meses, a gente consegue ver assim, ó, uma mudança bem interessante nesse perfil. Uhum. E até a gente vive batendo na tecla da questão dos alimentos processados, né? E isso que tu falou é bem importante, porque a gente faz um processamento nas preparações. Então, quanto menos processo tiver naquele alimento, menor vai ser o índice glicêmico dele, Quanto a princípio, exatamente. né? Sim, e E, assim, alimentos integrais tem um índice glicêmico menor também. Aí, assim, vamos supor, entre uma batata, eu tenho uma batata, eu tenho um aipim, eu tenho um arroz. A melhor opção vai ser sempre, né, aquilo que é mais natural, né? Então, aquela batata, aquele aipim é ainda melhor do que aquele arroz, que quer queira, quer não, ele já foi descascado. Então, se a gente uhum, tiver essa ideia de buscar aquilo que é mais bruto, por assim dizer, a gente já vai estar tendo uma noção melhor do índice glicêmico mais de forma mais natural, assim. deixa eu te perguntar só mais uma coisa, a tapioca. Tapioca está super Hum, em alta, o pessoal trocando pão por tapioca, né? Porque uhum. acha que a tapioca vai fazer milagre, né? Então eu vejo muita gente trocando o pão pela tapioca. A tapioca é bom, é ruim para o diabético? Aqui a gente bate numa questão assim bem interessante de ser colocado, Gra, que é a questão do glúten, né? A gente entrou aí numa fase de modismo, estamos, né? De que é preciso tirar o glúten se tu quer emagrecer, né? Ou enfim. Alimentos que não contêm glúten contêm um índice glicêmico mais elevado, tá? E esse índice glicêmico mais elevado não é bom para o diabético, não é bom para o pré-diabético, que é importante a gente falar aqui também, e não é bom para quem quer emagrecer, tá? Eu não estou falando que a tapioca é ruim. Eu estou falando que você substituir um pão por uma tapioca, tá? Com este objetivo não é real. Se tu gosta de tapioca, porque tu gosta, uma Uhum, forma de baixar o índice glicêmico dela é colocando uma fibra. Então, tu vai colocar uma semente de chia, uma linhaça, uma aveia, né? E aí, esta fibra vai reduzir o índice glicêmico dela. Né? Se tu uhum. botar um queijo, por exemplo, junto, que tem gordura, também já contribui para baixar. Mas alimentos que contêm glúten têm índice glicêmico elevado e não é uma boa opção para o paciente diabético.
Quando a gente E isso fala em virou uma pão, moda, né? né? Todo mundo quer fazer dieta sem glúten, porque surgiu muitas blogueiras falando que o glúten era o vilão. E daí todo Sim. mundo cortando glúten, sem orientação É. nenhuma, né? Isso aí tem todo um fundo, né, de patrocínio e também histórico mal interpretado, né? Uhum, Mas, de fato, assim, não tem sentido algum tirar o glúten, tá, de quem não precisa. No entanto, que tem pesquisas feitas com crianças que foram criadas no meio de tribos sem acesso ao glúten, e essas crianças, quando não tiveram, né, contato, não consumiram alimentos com glúten, elas desenvolveram alergias, não só e intolerâncias, não só ao glúten, como a outras coisas depois. Né? Então é uhum, importante a gente destacar que não é assim que a banda toca, né? A gente, quando fala de nutrição, a gente não está trabalhando com modismo, a gente está trabalhando com ciência, né? Então isso é uhum. bem importante destacar, e não existe milagre, né? Existe Sim. um cuidado, um autocuidado e um auto-amor, que eu gosto de falar, né? Porque quando a gente fala em saúde, a gente quer ficar saudável, a gente quer se promover para viver mais e viver melhor, próximo daqueles que a gente ama, né? Então é cuidado, cuidado é amor. Mas assim, o short de manhã melhora tal coisa, o chá de não sei o que reduz. Tem muita gente que se trata com chá, gente. Eu conheço Muito. diabético assim que parou de tomar remédio para tomar chazinho que baixa a glicose, ou fibra do maracujá que não sei o quê. Também não funciona assim, né? Adoraria dizer que sim, mas não, a gente não pode também trabalhar dessa forma. A gente tem que ter, Sim. tem que dar o espaço de cada um, né? Assim como os médicos têm os seus, a gente tem os nossos, né? A gente tem que tomar cuidado. Uhum. Eu vou falar um pouquinho assim, a gente tem um problema em alguns diabéticos, não é 100% deles, mas alguns acabam tendo perda de peso e bem significativa. Então, e principalmente aqueles que usam insulina, né? E Uhum. eu trouxe alguns produtos para mostrar, como eu trabalho com suplementação, eu trouxe o Nutrienteral, que é uma caixinha de 200 ml, esse daqui é da Danone, ele é um suplemento 1,5 calorias, então para oferecer um aporte para aquele paciente, ele é isento de sacarose. Então, ele Uhum. não é específico para diabetes. A gente tem no mercado hoje algumas marcas que trabalham com isso. A Abbott tem o Glucerna, que é super conhecido e se encontra em qualquer farmácia. A Nestlé tem o Nova Cersei GT. A Danone tem ainda o Diazip. Eu trabalho muito com os meus pacientes e também vendo, é o Diamax, que ele é um produto também de 200 ml, que ele é enriquecido com L-carnitina, que a L-carnitina Uhum. tem, eu vou até dar uma puladinha aqui, ela auxilia no transporte dos ácidos graxos, diminuindo, aumentando a oxidação lipídica e diminuindo a oxidação de carboidratos. Então, ela consegue fazer com que não se tenha picos de glicemia. Eu andei Excelente. lendo coisa sobre suplementação, assim, tem muita bobagem na internet, tem muita coisa interessante. Eu vi algumas coisas sobre o magnésio, a suplementação de Uhum. magnésio auxiliar no controle glicêmico, mas muito ainda a ser estudado. O uso de creatina, desculpa, nos pacientes, Confunde com o exame? é, nos pacientes diabéticos, principalmente aqueles que praticam atividade física. Só que é bom lembrar, né, que para fazer qualquer tipo de suplementação tem que ser com orientação da nutricionista, até porque esses elementos que tem nesses suplementos, a gente faz a excreção renal, né? E o Sim, paciente diabético pode ter complicações nos rins, então é importante sempre ter um acompanhamento da nutricionista. exatamente. Assim, fazendo um adendo disso que tu falou, essa questão da suplementação para diabetes, o diabético tem perda de massa muscular, é bem importante tu dizer, porque quando a gente trabalha com o diabético tipo 2, a gente está trabalhando com um diabético já um pouco mais velho que vai ficar idoso, né?
Uhum. E naturalmente, né, com o passar da idade, a gente perde massa muscular. E o diabético, né, aquela coisa, gente, é uma questão muito biológica. Se não tem glicose entrando para dentro do teu organismo, a minha principal fonte de energia está faltando. O que que eu vou fazer? Eu vou para a segunda fonte, que é qual? A massa muscular, né? Então, assim, o diabético ele tem uma perda de massa muscular muito grande e às vezes, muitas vezes, a gente não consegue num paciente idoso fornecer a quantidade de proteína que ele precisa para recuperação de massa muscular via alimentar. Simplesmente porque ele não Uhum. come, né? O idoso muitas vezes ele já não tem apetite, já não tem possibilidades, já não, né, de comer carne, de comer ovos. Então tu acaba tendo que evoluir para uma suplementação, né, para manter a saúde daquele paciente, né, física, inclusive. E Eu já trabalhei com. até para quebrar esse processo de catabolismo, né? Porque eles começam a perder Exatamente. muita massa e o Uhum. emagrecimento dificulta muito o processo de manter essa glicemia, né? Muito, muito, muito. Quando a gente fala, e aí aumenta, é tudo uma questão biológica, né? Mas nesse momento começa a aumentar, né, o ácido úrico, tu começa a produzir corpos cetônicos tóxicos para o teu corpo, e aí isso em si aumenta o risco de outras doenças, né? Se a gente ficasse aqui falando sobre o metabolismo do diabético, né, e na verdade não é a diabetes o problema, é todo o ciclo metabólico que se complica quando essa doença está descompensada. De novo, gente, né? Uhum. A diabetes ela é um problema quando descompensada. Quando não, ela tá tranquila, tá muito bem, tá ótimo, as pessoas vivem maravilhosamente bem, né? Mas precisa se ter um controle maior, né? Uma atenção maior com aquilo que se come e a proteína ela é importantíssima, Uhum. importantíssima. Bom, encerramos os nossos assuntos, né? Eu quero te agradecer a tua disponibilidade e Eu queria que também agradeço. que tu falasse um pouco do teu trabalho, né? Para que o pessoal possa te seguir e conhecer um pouco mais. Tu trabalha também com nutrição comportamental, que é uma novidade nessa área. É. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho como nutricionista. Eu sou uma apaixonada pela nutrição comportamental, porque eu acho que ela ajuda em qualquer contexto, né? Tu vê, quando a gente está falando de diabetes, né? Eu te disse, olha, o paciente diabético, ele é um paciente que muitas vezes ele come escondido, ele não aceita a doença, né? E tudo mais. E aí, quando a gente vai trabalhar com paciente diabético, a gente pode utilizar a nutrição comportamental para tentar entender, né, o que está doendo, né, nesse paciente de outras formas que ele está trazendo para o corpo dele, né? Então, quando eu entrei na nutrição, eu tinha uma visão, nós todos, quando fazemos nutrição, a gente tem uma visão de dieta, de estética, enfim, e vou curar as pessoas. Aí eu fui para cardiologia com esse objetivo, né? Pro diabetes, cardiologia, obesidade. E realmente, o paciente que ele está doente, ele te procura para resolver um problema pontual, né? E então, assim, naquele momento que daqui a pouco ele resolveu aquele problema pelo qual o médico mandou ele ali, né? Acabou, ele resolveu, ele vai embora e ele sempre volta. Ele sempre voltava, né? Anos depois, porque daí, uma vez estando bem, passou o perigo, voltou a comer e engordou, era um ciclo. E aí eu fui para nutrição comportamental, que foi onde realmente eu me encontrei, né? A nutrição comportamental, a gente trabalha não só a alimentação no paciente, mas ele entender de onde que aquela alimentação, a forma como ele se alimenta surgiu, né? Por que que ele se sente culpado quando ele come algumas coisas, né? Ou pacientes que estão a vida inteira fazendo dieta, né? Pessoas gordas que lidam com o peso há muito tempo, né? Então a gente tem ali diversas formas de trabalhar a alimentação, que não aquela forma fechadinha que muita gente acha que só se trabalha com dieta de gaveta, né? Então eu trabalho de uma forma bem personalizada, tentando ver bem o perfil do paciente, o perfil psicológico, para ver como trabalhar com ele. E tô atendendo online também, porque em função de pandemia o CRN nos possibilitou, né, Gra? Uhum. Então, atendo pessoalmente, atendo como personal, posso ir na casa da pessoa, né, sendo aqui de Porto Alegre ou online. Eu uso um aparelho bem legal para medir, a gente consegue ver massa muscular, gordura.
que é a ultrassom da Body Metrics, né? A gente vai fazer um sorteio, né, Gra? Inclusive, legal a gente falar que a gente vai fazer agora no mês de setembro um sorteio de uma avaliação nutricional com a Bruna, com o Body Metrics, isso? Isso, bem legal. É um aparelho que só 10 nutricionistas em Porto tem, então ele é bem inovador, bem científico, é bem legal. E aí vocês podem me seguir, minha página no Instagram é @NutriBrunaEduarda. Lá tem, né, um link que vai direto pro meu WhatsApp, se quiser conversar comigo, pode me chamar inbox por WhatsApp. E eu estou à disposição, respondendo dúvidas, marcando consulta, o que for. A gente está aqui nessa vida para se ajudar, né? Sim. A gente fica também à disposição, pessoal, a Nutrical, né? @Nutrical, quem quiser seguir. E também se precisar de algum artigo, algum material para... Ó, já tem gente querendo ganhar a avaliação. Vai seguir, então. E a gente pode enviar artigos, o pessoal que tiver alguma dúvida sobre o que a gente conversou, então pode nos mandar que a gente... Ó, mais gente querendo. Que a gente pode encaminhar artigos sobre tudo que a gente conversou aqui. O tempo é curtinho, né, Bruna? Então a gente não consegue falar de tudo que a diabetes tem, né? A gente tem tanto assunto para falar, mas eu acho que foi bem vamos fazer interessante. outras lives. Exato. Vou mandando ideia que a gente vai fazendo. Até porque eu acho que é importante a gente esclarecer algumas coisas que é muita dúvida, né? Sim. É muita dúvida, tá. Mas eu estou à disposição. Adorei, Sim, adorei, muito obrigada. A gente pode voltar a conversar tanto sobre diabetes, como sobre esse monte de dietas da moda que tem por aí, essas coisas que acabam inventando as blogueiras de plantão, né? Então eu acho que é legal a gente vai conversar mais e vai fazer mais lives. Muito obrigada pela disponibilidade. Conseguimos fechar antes de encerrar o tempo. E quanto que deu? Deu 48 minutos. Ó. Fomos certinho. Bem. Muito obrigada pela tua disponibilidade e agradeço todo mundo que nos assistiu aí, o pessoal elogiando, a gente agradece muito. Obrigadão, Então, viu? Um beijo, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.